Eu vi um vídeo recente do youtuber Nando Moura, que ele publicou no Dia da Consciência Negra, que ele faz uma declaração de que o próprio Zumbi dos Palmares tinha escravos, né? Ele faz essa declaração porque quando ele ataca o zumbi, ele ataca um símbolo do movimento negro. E ele faz esse ataque para deslegitimar todo o discurso dos negros e todo o discurso contra o racismo, para mostrar mais ou menos que, olha, os próprios negros tinham escravos e agora eles ficam fazendo esse discurso vitimista. O Nando Moura, ele tem uns vídeos bem interessantes quando ele fala de religião, mas nesse vídeo ele deu uma derrapada, porque o que ele não sabe é que na própria África haviam escravos. Só que a escravidão na África era bem diferente da escravidão no Brasil. A escravidão na África se dava pelos laços de dominante e dominado. Então, se um povo, uma tribo africana, dominasse outra tribo, aquela tribo dominante tinha o direito de escravizar aquela tribo que foi dominada. Então era uma relação de escravidão pautada na força e pela dominação do mais forte. Diferente da escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, que era a escravidão pelo poderio econômico. E quando esses escravos se reúnem nos quilombos, eles vão ter relações semelhantes com o que eles tinham na África, porque eles eram africanos que estavam vivendo no Brasil. Eles tinham uma outra cultura que, ao virem para o Brasil, preservaram muitos traços dessa cultura. E quando eles se reúnem no quilombo, eles preservavam essa cultura porque era um modo como eles estavam acostumados a viver lá na África. E o Nando Moura, ele faz esse tipo de ataque ao símbolo negro porque nós estamos em guerra cultural. E na guerra cultural, como na guerra convencional, você ganha ou perde uma guerra construindo ou destruindo símbolos daquele grupo que você está combatendo. Vou dar um exemplo para você na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial você tem alguns símbolos muito fortes. Você tem o desembarque à Normandia, que ficou conhecido como o dia D, que é um símbolo americano muito forte. Foi representado em diversos filmes. Todo filme de Segunda Guerra fala desse dia, do dia D. O resgate do soldado Ryan tem a cena inicial, que é a cena do dia D. É uma cena muito bem feita. O ataque a Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas também é um símbolo. Também são símbolos porque mostram todo o poder que os Estados Unidos tinham. São símbolos de poder. Hitler era um símbolo, tanto que quando ele sai de cena, o eixo se desarticula, porque perde o seu grande símbolo, o grande símbolo do nazismo. Tanto que Hitler tinha uma intenção de desfilar pelas ruas de Paris em um ato de poder, igual Napoleão fazia quando ele voltava vitorioso das suas jornadas, das suas batalhas. Então isso demonstra também um símbolo de poder. Já a Guerra do Vietnã, nós temos outros símbolos, né? E a Guerra do Vietnã, pelo fato dos Estados Unidos ter perdido a guerra, nós a associamos de uma forma muito mais melancólica, muito mais triste do que a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, os símbolos são símbolos de vitória. Então são símbolos que deixam, quando nós vemos alguma coisa assim, um filme ou um documentário, nós temos uma sensação positiva, apesar das pessoas que morreram. As pessoas morreram como heróis. Já na Guerra do Vietnã, os símbolos são o napalm, o sofrimento do exército americano e aquela foto muito famosa das crianças correndo sem roupa, fugindo com queimaduras pelo corpo. Então, os símbolos da Guerra do Vietnã são muito negativos. Então, nós temos essa associação. E a direita, nessa guerra cultural, soube atacar os símbolos da esquerda de uma forma muito melhor do que a esquerda soube atacar os símbolos da direita. Por isso que aqui no Brasil, a direita venceu as eleições. Porque essa guerra cultural, ela se dá nas mídias sociais, principalmente no YouTube. E a esquerda uma parte da esquerda ficou utilizando um discurso muito cansativo, um discurso que se desgastou. E por isso acabou perdendo a guerra cultural. Porque enquanto a iconografia da direita foi muito mais bem trabalhada do que a esquerda, ficou com um discurso, uma iconografia pedante, cansativa, repetitiva e que não causava identificação. O que é iconografia? Iconografia são os estudos dos símbolos, é você criar ou tentar associar o símbolo a uma pessoa, basicamente isso. Então o que a esquerda queria fazer? A esquerda ela tentava associar o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, com símbolos negativos, como por exemplo o próprio Hitler, ou associar o Bolsonaro com a ditadura. Só que o que aconteceu?
As pessoas, a maior parte delas, não conhece quem é o Hitler, desconhece quem é o Hitler. Então, quando você mostra uma foto do Bolsonaro com Hitler, não causa associação negativa imediata. E também é tentar associar o Bolsonaro e o governo da direita, e os governos da direita, com a ditadura e o fascismo. O problema é que muitas pessoas não nasceram no período da ditadura, e também que o período da ditadura já ficou há muito tempo no passado. Então o que acontece? Nós sempre lembramos do passado com uma certa nostalgia, com um certo carinho. Então essa associação negativa que foi feita do Bolsonaro com a ditadura também não colou, porque foi um símbolo muito ultrapassado. Enquanto a direita conseguiu muito bem associar os símbolos da esquerda com associações negativas. O Lula, o símbolo máximo da esquerda no Brasil, foi associado a um ladrão, ao pichuleco. As pessoas sabem quem é um bandido, sabem toda a narrativa negativa que existe em relação ao bandido, e por isso foi uma associação muito forte, muito bem feita. Também a direita conseguiu associar os discursos de preconceito, racismo, feminismo com vitimismo. Então eles conseguiram também fazer esse tipo de associação. Então na cabeça das pessoas, da maioria das pessoas, quando havia esse discurso do preconceito, havia esse discurso do racismo, do feminismo, das minorias, havia uma associação muito negativa de que essas pessoas estavam fazendo um discurso vitimista, passando por coitados, e isso foi muito utilizado pela direita, e a esquerda continuou usando a mesma narrativa, e quanto mais a esquerda usava essa narrativa, mais ela cansava as pessoas. E é por isso que a direita acabou vencendo as eleições e vencendo a guerra cultural. E voltando a Nando Moura, então quando ele ataca o Zumbi dos Palmares, e isso acontece muito na internet, um grupo tenta atacar os símbolos do outro, e principalmente as pessoas prominentes daquele grupo. Então quando o Nando Moura ataca o Zumbi dos Palmares, ele está querendo falar que todo o discurso dos negros é um discurso de vitimista. Quando ele ataca um outro youtuber, que é um youtuber da esquerda, pessoalmente, o que ele está querendo mostrar? Ele está querendo dizer que ele está querendo desqualificar aquela pessoa, para mostrar que o discurso que aquela pessoa faz também é um discurso desqualificado. E assim eles conseguem ir enfraquecendo o discurso do outro. Então, por que esses youtubers da direita muitos são considerados preconceituosos? Porque a esquerda também conseguiu impor essa narrativa de preconceito nesses youtubers da direita. E por que os youtubers da direita conseguiram falar que os youtubers da esquerda são vitimistas, gostam do discurso do coitadismo? Porque eles conseguiram imputar nesses youtubers o discurso do coitadismo. Então você consegue criar essas associações. Então, para finalizar, por que a direita venceu as eleições? Porque ela conseguiu ocupar esse espaço na mídia e desconstruiu de uma forma muito melhor os símbolos da esquerda. Uma forma muito melhor do que a esquerda conseguiu desconstruir os símbolos da direita. Se a esquerda quiser vencer a guerra cultural, ela precisa modificar a narrativa que vem sendo utilizada, porque essa narrativa já cansou. E a direita ela tem uma força na internet muito maior hoje para influenciar as pessoas do que a esquerda. Então eles conseguem rapidamente se articular para abafar os discursos da esquerda e desconstruir esses personagens, esses símbolos que a esquerda acaba criando. Então por isso que a direita venceu a eleição, porque os símbolos, essa guerra cultural entre símbolos, a direita conseguiu criar símbolos melhores e desconstruir os símbolos da esquerda. Se você tem mais interesse sobre esse assunto, eu deixei aqui no link da descrição, aqui na descrição do vídeo, 2 links para 2 textos do meu blog, um que eu falo sobre guerra cultural e outro que eu explico o porquê que o Haddad perdeu a eleição. Também tem aqui no link, na descrição do vídeo, o link para o vídeo do Nando Moura, que ele fala do Zumbi dos Palmares, e o link para que você possa curtir a minha página no Facebook, entrar em contato comigo e tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos em guerra cultural, e se a esquerda quiser vencer a guerra cultural, ela vai ter que repaginar todo o seu discurso, porque esse discurso da esquerda lacradora já cansou e as pessoas estão desgastadas de ouvir esse mesmo discurso repetitivo.